Fala meus amigos, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma videoaula de geografia e nessa videoaula nós vamos falar sobre o Japão, a grande potência oriental. Meu nome é Herbert e eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Então vamos lá. O objetivo dessa aula é entender a grande diversidade natural e cultural do Japão, refletir sobre a economia japonesa e também sobre a sua influência no mundo globalizado. Refletir sobre a atuação do Japão num período pós-guerra e também a sua recuperação. Bom, nessa imagem nós temos um pouco do que é o Japão, a sua posição geográfica. O Japão ele é um conjunto de várias ilhas, são mais de 4.000 ilhas, e fica numa região próxima ao encontro de 3 grandes placas tectônicas. Observem também que fica próxima à Península da Coreia, próxima à Coreia do Norte e do Sul, também próximo à Rússia e próximo à China. É banhado pelo Mar do Japão a oeste e pelo Oceano Pacífico a leste. Pelos aspectos gerais, aqui nós temos as 4 grandes ilhas do Japão: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Essas são as 4 maiores ilhas do Japão. O Japão é formado por cerca de 4.000 ilhas. Está situado no extremo oriente e possui intensa atividade sísmica e vulcânica. O Japão tem entre 4 e 5 terremotos por dia, em média, fazendo um total aí de aproximadamente entre 1.000 e 1.500 terremotos por ano, abalos sísmicos por ano, a grande maioria de pequena intensidade. Com um território diminuto, ou seja, 370.000 km², aproximadamente o tamanho do estado do Maranhão, e um clima predominantemente temperado no norte e subtropical no sul. O seu relevo é muito acidentado, o que dificulta a ocupação do interior, mas favorece a manutenção de áreas naturais nativas. Vamos refletir um pouquinho sobre o contexto histórico do Japão. Durante boa parte da sua formação histórica, o Japão viveu isolado do mundo. Entre os séculos XII e o século XVII, a força militar dos shoguns, ou os samurais, como nós conhecemos aqui no mundo ocidental, proibiram o cristianismo no país. Aliás, o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, refletia a dominação europeia em outros países, principalmente na Ásia. Então, tinha toda essa preocupação de não permitir a entrada do catolicismo e do cristianismo no país. Durante o século XIX, o Japão se abre para a Revolução Industrial, sob forte pressão dos Estados Unidos e também com o apoio com o apoio dos Estados Unidos e também de alguns países europeus. Na segunda metade do século XIX, assume o poder o imperador Mutsushito, da dinastia Meiji, também conhecido como o Imperador Meiji. O imperador tomou algumas medidas para favorecer o comércio e a industrialização do Japão, como a escolaridade obrigatória, o estímulo ao planejamento familiar, criação das Zaibatsus, que foram empresas familiares que foram doadas a famílias tradicionais japonesas que depois se transformaram em grandes empresas transnacionais. Essas medidas elevaram o Japão à maior potência da Ásia ainda no século XIX. Apesar de ser uma grande potência econômica, a dependência de matéria-prima e energética levou o Japão a tomar medidas imperialistas, o que fez com que o Japão tivesse vários conflitos com seus vizinhos asiáticos, especialmente a Rússia e a China. Destaque para a guerra da Rússia no final do século XIX e começo do século XX, e também uma guerra com a China no início do século XX, em que o Japão acabou ocupando parte do território desses dois países. Afinidades geopolíticas e também ideológicas levaram o Japão a se aproximar da Alemanha e da Itália em 1940. O Japão fez parte dos países do eixo, o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Vamos lembrar que esses países também tinham afinidades geopolíticas muito fortes e também governos totalitários. Lá na Alemanha nós tínhamos o governo nazista, na Itália o governo fascista, e o Japão tinha uma forte política imperialista que levou ele a expandir os seus territórios em busca de matéria-prima, invadindo ilhas na Ásia, territórios da China, da Rússia e assim por diante.
Em dezembro de 1941, os japoneses bombardearam a base militar de Pearl Harbor, no Havaí. Essa base militar pertencia aos Estados Unidos. Bom, segundo os japoneses, eles fizeram isso porque os Estados Unidos haviam cortado relações comerciais e suprimentos de matéria-prima aos japoneses por consequência da guerra e também por consequência de ter invadido a região da Manchúria, na China, que era uma forte região comercial ao qual os Estados Unidos tinham afinidade. Os países do eixo foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. É só lembrar aí do episódio da bomba atômica, né, que foi o que marcou essa Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos imagens da Segunda Guerra e da participação do Japão na Segunda Guerra. E o Japão voltou a se reconstruir no período pós-Segunda Guerra, se tornando uma grande potência. Medidas como a reforma agrária, a desvalorização do iene para estimular as exportações. Vamos lembrar que o iene durante esse período era até 4 vezes mais valorizado que o dólar. O uso da mão de obra qualificada, disciplinada dos japoneses. A entrada de multinacionais americanas, aliadas à injeção de capitais estadunidenses para estimular a reconstrução do país através do Plano Colombo. Tudo isso transformou o Japão novamente em uma grande potência mundial. Os Estados Unidos ocupou o Japão do final da Segunda Guerra em 1945 até 1951, quando voltou a ser administrado pelos japoneses. Os Estados Unidos fizeram uma série de exigências, como também a retirada do título de santidade do imperador. O shintoísmo deixa de ser a religião principal, oficial do país, ele se torna um país laico e aberto à globalização. Em 1960, o Japão já era a terceira potência econômica do mundo. Em 1980, a segunda já havia passado à União Soviética. O benefício econômico do Japão e o seu desenvolvimento econômico gerou uma grande crise durante a década de 1990. Essa crise ficou conhecida como bolha especulativa, pelo excesso da valorização imobiliária. Vamos entender um pouquinho sobre as indústrias japonesas. O Japão possui grandes quantidades de indústrias, sejam elas têxteis, mecânicas, automobilísticas, eletroeletrônicas, siderúrgicas e também de produtos manufaturados. As 4 principais ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, são as que possuem as maiores concentrações industriais. A maior megalópole do mundo, a Tokaido, é composta por grandes metrópoles como Tóquio, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kobe, Kyoto, Kitakyushu e Fukuoka, abriga grande quantidade de indústrias. Hoje em dia, o Japão é responsável por boa parte do comércio mundial de bens de consumo. O Japão também influenciou outros países do Sudeste e também do Extremo Oriente da Ásia, como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. Ajudou também no desenvolvimento dos países asiáticos como um todo, inclusive de Hong Kong. Aqui nós temos imagem das principais indústrias japonesas, ou que tiveram a sua origem no Japão. A Nissan, Yamaha, Toyota, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Toshiba, Canon, Nikon, Panasonic e várias outras, né? Durante a década de 1990, das 120 maiores transnacionais do mundo, 80 eram japoneses. E a qualificação profissional acabava estimulando o desenvolvimento dessas indústrias. Durante a década de 1980, só para vocês terem uma ideia, a cada um engenheiro formado nos Estados Unidos, formava-se 4 no Japão. A cada um engenheiro formado no Brasil, formava-se 20 no Japão. Isso representa uma mão de obra extremamente qualificada. Bom, pessoal, isso aí é um pequeno videozinho, né, para recordar aquilo que nós vimos em sala de aula. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima.